E a gente segue falando sobre a pandemia. A gente vai conversar agora com a Margarete Dalcomo. Ela é pesquisadora da Fiocruz e participa com a gente agora nesta noite de 25 de dezembro. Margarete, muito obrigado pelo seu tempinho nesse dia de hoje. Obrigada e Feliz Natal a todos que estão nos ouvindo e a todos vocês que estão trabalhando. Um ótimo Natal para a senhora também. Yuri Pita também participa dessa conversa. E, doutora Margarete, já começo perguntando à senhora por que o Brasil, a gente fez um mapa para mostrar quantos países já estão vacinando e a gente ainda está nessa expectativa. Por que estamos para trás? Bom, essa é uma história que precisa de uma retrospectiva para ser explicada. Na verdade, o Brasil teve um muito bom protagonismo no sentido de ser um local adequado, né, até pela alta transmissão, pela situação epidemiológica. Parece paradoxal, né, por estarmos tão mal do ponto de vista epidemiológico, fomos um bom celeiro para desenvolvimento dos estudos de fase 3 das vacinas. No entanto, embora as vacinas tenham todas elas que foram testadas no Brasil um bom prognóstico, nós, quer dizer, o país como um todo, não fez negociações no timing, digamos assim, adequado, há meses atrás, quando outros países já estavam fazendo negociações com as produtoras de vacina, com aquelas, digamos, as empresas que produzem vacina. Então, o Brasil desenvolveu estudos de fase 3 com a vacina da AstraZeneca, com a vacina da Sinovac, todos esses vão ter um tempo para os próximos meses para que essas vacinas sejam registradas nos seus países de origem e, portanto, começar a serem utilizadas no Brasil. No entanto, nenhuma das duas, que são as mais avançadas no Brasil, ainda não tem registro nos seus países de origem, portanto, elas não poderiam ser utilizadas para vacinar a população brasileira. Para que nós pudéssemos estar sendo vacinados, seria necessário que negociações tivessem sido feitas previamente com as vacinas da Pfizer, por exemplo, né? Mas isso não houve, quer dizer, o que está havendo, que nós sabemos, é agora negociações do governo brasileiro com a Pfizer, que é uma vacina diferente dessas duas que eu acabei de citar, e que naturalmente a Pfizer não terá, pelos compromissos já anteriormente assumidos com os países que tiveram essa iniciativa no tempo adequado, né, e não atrasados, como é o nosso caso, tem o número de doses que será destinada ao Brasil será muito pequeno, de modo que o nosso prognóstico é aguardar que nós terminemos os fase 3, que essas vacinas sejam aprovadas, como tudo indica que será a vacina da Coronavac no seu país de origem, né, a vacina da Sinovac, bem como a da AstraZeneca, que precisa necessariamente ter seu registro na Inglaterra para que possa ser solicitado o registro regulatório no Brasil. Ou seja, muito mais uma falha de planejamento e logística, né? Yuri Pita. Obrigado, Daniel. Boa noite, doutora Margarete. A senhora falou das duas vacinas que estão aqui mais adiantadas, Coronavac e da AstraZeneca, e são duas vacinas, são dois acordos que as autoridades brasileiras, Ministério da Saúde e Governo de São Paulo, deram preferência para poderem fabricar essas vacinas aqui, com transferência de tecnologia, o que não acontece no caso da Pfizer, no acordo que ela tem com os países que já começaram a utilizar. Foi uma escolha adequada dar preferência para essas vacinas que poderiam ser fabricadas no Brasil ou foi uma escolha adequada, mas também se deveria prever a compra apenas de vacinas, como é o caso da Pfizer ou da Moderna ou de outras vacinas que estão sendo estudadas mundo afora? Olha, esse julgamento ele não pode ser um julgamento de certo ou errado, adequado ou inadequado. A questão é um timing que naquele momento, há 6 meses atrás, quando os estudos de fase 3 começaram, né, era preciso ter tido, o que eu já disse muitas vezes e vou repetir, uma coordenação harmônica, centralizada, na qual as decisões sobre a oportunidade de determinadas ações tivessem sido muito acertadas de maneira, digamos, enfim, consistente entre as autoridades e a comunidade acadêmica, né? Nós todos que tentamos ajudar, que participamos dos estudos, etc. Isso não houve, né? É claro que não havia premonição, né? Por que os Estados Unidos é o país que mais
porque a vacina foi testada lá. A vacina da Pfizer, as vacinas da Pfizer e da Moderna foram testadas em 30 mil pessoas ou mais, cada uma delas lá, no próprio país, e são vacinas produzidas lá. Então, a situação é muito mais fácil. Além disso, ainda tem essa questão da desigualdade, né? O discurso que o Papa Francisco fez hoje, aliás, é extremamente adequado. O que vai salvar os países, não é o caso do Brasil, porque o Brasil não é absolutamente um país pobre, o Brasil é um país com autonomia para comprar as vacinas todas necessárias a vacinar a sua população, é só uma questão de decisão política. Nós não somos dependentes do sistema COVAX-Gavi. Por exemplo, eu sei que há uma negociação e é muito desejável que haja com o sistema COVAX-Gavi para que nós tenhamos alguns milhões de doses para a população brasileira, mas nós não necessitamos de doação do sistema COVAX, desse sistema de acordo pela OMS, como outros países. Então, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o Canadá, que é um país que também negociou com essas fábricas e que tem uma população relativamente pequena, o Canadá já tem 5 doses para cada habitante. O que o Canadá fará, como provavelmente outros países vão fazê-lo? O Canadá vai doar o excedente para o sistema COVAX-Gavi para que eles possam doar para os países pobres. Então, receberão vacinas pelo sistema COVAX-Gavi aqueles países que não têm nenhuma condição de negociação num timing adequado para cobrir de proteção a sua população. Então, na verdade, quer dizer, o Brasil, nesse momento, nós sabemos que o governo está em negociação com a Pfizer, né? Que eu saiba só com a Pfizer, porque a Janssen também não terminou ainda, né? Embora o estudo de fase 3 esteja em desenvolvimento no Brasil, não terminou. Então, assim, mas isso implica em que, realistamente, a impressão que nós temos é que antes de fevereiro ninguém deverá ser vacinado no Brasil. Está aí uma data dada pela pesquisadora da Alcomo. Raquel Landim. Doutora, o que a senhora descreve é um cenário bem desalentador para o Brasil. Nós fomos o celeiro das vacinas, praticamente todas elas foram testadas aqui por conta da grande disseminação do vírus e por uma questão de negociação equivocada, não teremos a vacina tão cedo quanto outros países. 6 meses atrás, quando essas negociações estavam mais intensas, a vacina de Oxford, AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, parecia uma das mais promissoras. No entanto, ela atrasou. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, na verdade, o cronograma brasileiro não tem atraso. O nosso cronograma está mantido, né? Nós recebemos, chegará a novo lote da IFA, que é um insumo farmacêutico ativo vindo da China, da AstraZeneca, e nós vamos começar a nossa produção e nosso cronograma está rigorosamente em dia. A Fiocruz entregou o 3º pacote de um dossiê de submissão contínua que nós iniciamos nos últimos dias de setembro, então entregamos o 1º em outubro, o 2º em novembro, estamos entregando o 3º pacote de controle de qualidade agora e produziremos e vamos entregar ao Ministério da Saúde 30 milhões de doses, que equivale a 15 milhões de pessoas vacinadas, no final de fevereiro. O cronograma da Fiocruz está rigorosamente em dia. A questão é, por que é que houve atraso para o registro da vacina na Inglaterra por parte da AstraZeneca? Porque o estudo de fase 3 que eles publicaram foi um estudo que ficou um pouco, digamos, difícil de ser compreendido, porque foram colocados muitos dados e houve um dado que levou à repetição desse grupo etário. A eficácia alcançada no grupo etário acima de 55 anos foi abaixo da desejada. Então, este grupo etário precisará ter a sua amostra alargada para uma análise mais precisa. E isso impediu, ou melhor dizendo, atrasou o registro da vacina no seu país de origem. Então, ela não pediu ainda o registro nem na Inglaterra e nem nos Estados Unidos. Então, esses grupos etários de mais idade terão que ter uma amostra novamente testada para aumentar esse N, digamos assim. Então, isso é o fato, exatamente. O cronograma brasileiro
Nós estamos seguindo pela Fiocruz, vamos entregar conforme o previsto ao Ministério da Saúde e depois disso a Fiocruz tem condições de produzir 15 milhões de doses ao mês, de modo que só a vacina da AstraZeneca daria a condição de cobrir toda a população brasileira ao longo do ano que vem. Mas não, claro que nós não queremos que tenha uma vacina só, deverá haver várias vacinas. Professora, só complementando rapidinho, se a vacina da AstraZeneca Oxford não tem uma eficácia desejada para pessoas acima de 55 anos, isso não é um problema grave, porque é exatamente esse público mais suscetível, onde nós temos o maior número de mortes. É por isso que a amostra está sendo aumentada, porque a eficácia demonstrada, ela permitiria perfeitamente ser registrada, porque o que a OMS e os órgãos regulatórios exigem é uma eficácia de 50% ou mais. Ela alcançou mais do que isso, mas não 90%, 85%, que seria o desejável e que possivelmente, por uma questão de análise do número de amostras, exige que essa amostra seja aumentada. É por essa razão que essa parte desse grupo etário será reanalisado e aumentado no seu N, como eu disse. Diante desse cronograma, doutora Dalgommo, a gente pode ver justamente quando é a vacinação no Brasil aqui ou já com a Anvisa aprovando o registro? Quando que devem chegar os últimos dados à Anvisa para que possa dar esse aval para o registro? Se você está me perguntando da AstraZeneca, nós não podemos dizer isso, porque isso depende, a Anvisa só pode registrar um imunizante ou qualquer produto que tenha registro no seu país de origem. Então, a vacina precisará necessariamente ter registro num país europeu, ou na Inglaterra, de onde ela é originária, né? Enfim, ou num país europeu em que o EMA, que é o que correspondente ao FDA europeu, aprove. Então, a partir deste movimento é que poderá ser pedido um registro definitivo à Anvisa, na medida em que nós achamos, né, e aí eu estou dando uma opinião, que pedir registro emergencial não é uma coisa que vale a pena, né? Vale a pena ter um registro definitivo, de modo que nós possamos dar seguimento ao cronograma e aos grupos de prioridade que o governo brasileiro já estabeleceu e que já foram revistos, inclusive, na medida em que alguns grupos que nós consideramos prioritários tinham ficado de fora da primeira leva, digamos assim, que agora foram incorporados, como, por exemplo, o grupo dos profissionais que trabalham em educação, que é absolutamente fundamental. Nós precisamos retomar as aulas no ano que vem, né? Foi um ano inteiro perdido, então isso foi revisto. Mas, realistamente, nós esperamos que nesses 2 meses agora, iniciais, isso ocorra. A outra questão é o registro referente à vacina da Sinovac. Quer dizer, a vacina precisa ter o seu registro formalizado também na China, para que aqui no Brasil o Instituto Butantan possa continuar o seu processo de submissão, que ela já começou também, como nós sabemos, para que a vacina possa ser registrada na Anvisa. Então, isso pode se dar, né? Nós sabemos que o estado de São Paulo, nós vimos isso ontem, está anunciando vacinar a partir de 25 de janeiro. Então, para que isso ocorra, será absoluto e forçosamente necessário que o produto tenha os seus registros regulatórios todos eles feitos. Caso contrário, não pode. Yuri? Doutora Margarete, a senhora falou da eficácia e a gente está acompanhando as várias vacinas que estão sendo desenvolvidas, divulgando números 90%, acima de 50%, 60%, 70%. Queria que a senhora explicasse para o nosso espectador que ele pode ficar tranquilo quando uma vacina apresenta mais de 50% de eficácia. E o que isso significa em termos de planejamento de vacinação? Quanto maior a eficácia de uma vacina, menos pessoas precisam ser vacinadas. O que implica na operação da vacinação propriamente dita, conforme a eficácia que uma vacina apresenta? Não, essa matemática ela não é assim de 2 e 2 são 4, não é esse o raciocínio. O raciocínio numa doença tão pandêmica e de transmissão tão grave e tão fácil e tão rápida como a Covid-19, em que uma pessoa não transmite para outra, ela transmite para mais de uma, então aquele RT que vocês tantas vezes nos ouviram aqui falar, então hoje o RT está acima de 1 em vários locais no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em São
Paulo, então 100 pessoas estão transmitindo para outras 160 no mínimo, né? Então o RT está 1,6 e até provavelmente mais em algumas áreas. O que isso implica? Qualquer que seja a vacina, e aí eu vou de novo dar a minha opinião, como estando acompanhando de perto tudo isso, a minha impressão é que todas essas vacinas terão eficácia permitindo que sejam aprovadas, todas elas, né? A Sinopharma, que é a outra vacina chinesa, acaba de ser aprovada na China, antes inclusive da Coronavac, é uma vacina inclusive do mesmo modelo, com vírus inativado. Essa sim, essa já tem registro na China, mas ela não foi testada no Brasil, então ela não é uma vacina, ela vai ser usada na China. Então, assim, no Brasil, o que o PNI, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, tem que prever? Uma cobertura vacinal de no mínimo 60% da população brasileira. Cobrindo 60% da população, nós atingiremos esse outro conceito que também vocês nos ouviram muitas vezes nos referir, que é a chamada imunidade comunitária ou imunidade de rebanho, que é um conceito que se refere exclusivamente à vacina. Você só fala nessa taxa de imunidade quando há uma cobertura dessa proporção de população. Então, se nós cobrirmos com qualquer uma delas ou várias delas 60% da população brasileira, somando-se a esse grupo aquelas pessoas que já tiveram a doença, você tem a interceptação da cadeia de transmissão, você para a epidemia. E depois vamos estudar em quanto tempo nós vamos ter que revacinar, etc., que isso é uma outra questão para a qual nós ainda não temos resposta. Doutora Margarete Dalcomo, pesquisadora da Fiocruz, muito obrigado pela conversa. Muito obrigada e um bom fim de Natal a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.